Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Endometriose e Vida Plena. Aqui discutimos estratégias para te ajudar na sua jornada contra as dores provocadas pela endometriose. Eu sou Frederico Corrêa, médico ginecologista, especializado no acompanhamento e tratamento de mulheres com endometriose. No episódio de hoje nós vamos conversar sobre as cirurgias para endometriose. Quais são os principais pontos, as principais dúvidas sobre a cirurgia de endometriose? É sobre isso que nós vamos conversar. Gostaria que você, de antemão, já desse o seu like se você gostar desse vídeo. Nos acompanhe nos nossos canais, no Instagram, no Facebook ou no YouTube. Tem sempre muita informação interessante de qualidade para você que tem endometriose. Vem comigo então nesse vídeo. A cirurgia para endometriose é muitas vezes um drama na vida das mulheres que têm essa doença. Muito se fala na cirurgia nas redes sociais, enfim, na mídia, nos sites, nos blogs. Existe uma certa dramatização em relação à cirurgia da endometriose, mas isso não é à toa. Realmente é uma cirurgia que em muitas situações é bastante delicada e precisa então haver uma equipe de profissionais capacitados, de qualidade, que possam realmente tanto indicar quanto desindicar a cirurgia ou realizar o tratamento cirúrgico de forma adequada. Eu vou responder algumas perguntas, as mais comuns, que sempre surgem para mim aí nas nossas redes sociais. A primeira pergunta: será que eu, doutor, consigo ficar sem a cirurgia? Eu posso ficar sem a cirurgia? Ou eu tenho necessidade realmente de realizar essa cirurgia? Algumas mulheres com endometriose talvez passem pela vida com essa doença e não precisem de cirurgia. Existem aquelas mulheres que têm endometriose mais leve e que os sintomas não são tão importantes, algumas que não têm infertilidade e que talvez nem precisem de tratamento hormonal, muito menos de cirurgia. Aquelas que têm sintomas mais fortes, mais intensos e que muitas vezes não melhoram com remédio, ou aquelas pacientes, mulheres que têm lesões de endometriose mais graves, essas sim precisam de cirurgia. Uma outra indicação muito frequente para a cirurgia de endometriose é a infertilidade. Então, suponhamos que você tem infertilidade, está tentando engravidar já há 1 ano, 2 anos, e descobriu que a causa da sua infertilidade é a endometriose. E aí um dos caminhos para o tratamento é a cirurgia. Claro que depende de outros fatores, outros parâmetros, mas de forma geral a cirurgia pode ser um dos caminhos, uma indicação para o tratamento da endometriose associada à infertilidade. Então, basicamente, as pacientes que acabam precisando se submeter à cirurgia de endometriose são aquelas que têm dor pélvica ou dor abdominal muito intensa por causa da doença, que não melhora com tratamento clínico, na maioria das vezes hormonal e com outros tratamentos coadjuvantes, ou aquela situação em que você tem uma lesão de endometriose grave que precisa ser operada, sob o risco de você ter um prejuízo maior em outro órgão. Por exemplo, se você tem uma endometriose próxima ao ureter, que está começando a comprimir o ureter, essa endometriose pode vir a fechar o ureter e levar até a perda do rim. O ureter, só para lembrar, é aquele canal que leva a urina do rim até a bexiga. Ali próximo da bexiga, antes de chegar na bexiga, o ureter ele passa bem na lateral do útero, dos dois lados, né? Tem um ureter de cada lado. E é um local muito comum de lesão de endometriose. Então, às vezes, se tem lesão nessa região, já começando a apertar, comprimir ali o ureter, é uma situação em que há necessidade de cirurgia. Porque se esse ureter vier a fechar, aí sim nós vamos ter um prejuízo muito grande. Ou que o paciente que tem uma lesão de endometriose na bexiga, por exemplo, um nódulo de endometriose na bexiga, e que fica tendo sangramentos na urina por conta dessa lesão de endometriose. Ou quando há uma lesão grande no intestino que dificulta o ato de defecar, que leva dor para defecar, sangramento nas fezes. Então são situações em que há necessidade de cirurgia, às vezes por conta da gravidade da lesão. E a terceira indicação para a cirurgia, como eu já falei, são os casos de infertilidade conjugal. Então não é toda paciente que tem endometriose que vai precisar de cirurgia. Muito menos vai precisar de mais de uma cirurgia. Quando a primeira cirurgia é bem feita, bem realizada, tem grande chance de que a paciente, que você não precise se submeter a uma nova cirurgia. Então essa pergunta, se eu consigo ficar sem a cirurgia, doutor,
Depende de todos esses parâmetros. Aí é uma coisa que tem que ser analisada caso a caso. É importante ressaltar que às vezes a gente gasta mais tempo numa consulta tentando convencer uma paciente de que ela não precisa operar naquele momento do que para marcar uma cirurgia. Marcar uma cirurgia, indicar uma cirurgia é muito fácil. Em geral, as pessoas tendem a querer fazer cirurgia por quando tem alguma doença. Isso é uma coisa mais cultural do Brasil. Só que existe um momento certo de você realizar cirurgia para endometriose. Como é uma doença crônica que volta várias vezes, se você faz a cirurgia no momento que não havia necessidade e daqui a algum tempo, 2, 3, 4 anos, você volta a ter outra lesão de endometriose, tem que operar de novo. Talvez se você não tivesse feito a primeira cirurgia, tivesse deixado para operar no momento ideal, é possível que fizesse só uma cirurgia ao invés de 2. Então não é para toda lesão de endometriose que tem indicação de cirurgia, e não é para todo sintoma de endometriose que tem indicação de cirurgia, assim como nem todo caso de infertilidade por endometriose tem indicação de cirurgia. Algumas têm indicação de fazer fertilização in vitro. Uma outra pergunta que sempre surge é: por que eu deveria me preocupar com a cirurgia? Por que você se preocupa com a cirurgia? Baseado em quê? As cirurgias para endometriose, especialmente endometriose profunda, são consideradas cirurgias extremamente difíceis e delicadas. Basta você procurar no Brasil o número de equipes que operam endometriose profunda. São poucas, poucas mesmo. E isso significa que nem todo ginecologista, nem todo cirurgião está apto e habituado a realizar cirurgia de endometriose. Por ser uma cirurgia mais difícil, mais complexa e delicada, que envolve vários órgãos ao mesmo tempo, então é possível que uma única paciente, como a que nós operamos recentemente, tinha lesão no intestino grosso, no reto sigmoide, que é a parte final do intestino, lesão na bexiga, lesão no apêndice, lesão nos ovários, uma lesão na trompa, enfim. Ela tinha lesões em vários locais da pelve e até mesmo no diafragma, que é o menos comum, mas pode existir. Então, é uma doença que pode afetar todas essas estruturas e por isso, em função de toda a inflamação que ela provoca, das aderências, os órgãos ficam colados uns nos outros. E a modificação da anatomia da mulher que tem endometriose, essa cirurgia é considerada uma cirurgia complexa e delicada. Em função disso, existem mais riscos. Então, se você vai fazer uma cirurgia de endometriose profunda, grave, com muita aderência, com muita lesão, existe um risco maior de complicações, que eu vou falar um pouco mais para frente sobre cada tipo de complicação. Mas quanto mais delicada, quanto mais lesão, quanto mais profundas as lesões e quanto mais estruturas da pelve estiverem acometidas pelas lesões de endometriose, maior o risco, maior a dificuldade, maior o tempo operatório, provavelmente maior o tempo de recuperação pós-operatória. Então, esse é o motivo pelos quais nós nos preocupamos sim com a cirurgia para endometriose, por isso que ela deve ser muito bem indicada. Uma outra preocupação que se deve ter com a cirurgia é a questão reprodutiva. Dependendo de como é realizada essa cirurgia, dependendo de como é feita a cirurgia nos ovários, por exemplo, se os ovários forem muito agredidos, nós podemos ter diminuição da reserva ovariana, o que vai comprometer o quê? O futuro reprodutivo da mulher. Essa é uma outra preocupação que sempre existe. Bom, eu vou operar, tenho um endometrioma de ovário, será que eu vou ficar com ovário ou não? Será que meu ovário vai ser retirado? Será que isso vai prejudicar a minha chance de engravidar no futuro? Então essas são sempre perguntas e questionamentos e interrogações que ficam ali na cabeça das mulheres que têm endometriose e que talvez tenham que passar por cirurgia. A cirurgia, como eu falei, ela pode ser mais complexa, mais difícil, mais complicada e dependendo do órgão que você vai operar, se intestino, se bexiga, se ureter, é preciso realizar ali a técnica cirúrgica necessária para resolver o problema. Como a endometriose é uma doença benigna, nós optamos por tirar sempre só a lesão de endometriose, só a área da lesão. Nós evitamos fazer ressecções de estruturas, de órgãos, além daquilo necessário para tirar a lesão. Mas às vezes uma cirurgia de intestino, a gente tem que tirar uma parte do intestino. Uma endometriose de bexiga, talvez tenha que tirar um pedacinho da bexiga. Uma endometriose no ureter, talvez a gente tenha que reimplantar esse ureter de novo na bexiga. Então depende muito do tipo de lesão, da gravidade das lesões, para que a gente decida e avalie se aquela cirurgia é ou não mais complexa do que as outras cirurgias. Então depende do tipo de cirurgia, das lesões, das características, para que a gente possa avaliar realmente a complexidade daquele procedimento, até para poder orientar você no preparatório para a sua cirurgia. O tempo de cirurgia, doutor, quanto tempo vai durar a minha cirurgia? Quando a gente fala em endometriose,
é bem difícil nós estabelecermos um tempo exato, um tempo muito aproximado de quanto tempo vai demorar a cirurgia. Nós sabendo, com o diagnóstico bem feito, sabendo exatamente onde tem todas as lesões, nós ainda podemos, dentro da cirurgia, nos surpreendermos com lesões que não foram vistas nos exames de imagem, aderências que não foram vistas nos exames de imagem, e isso faz com que a cirurgia possa demorar um tempo ainda maior. As cirurgias para endometriose pode variar de meia hora, 20 minutos, até 4, 5, 6, 7 horas, dependendo disso. Número de lesões, localização das lesões, gravidade das aderências, número de aderências, se tem algum órgão nobre acometido pela doença, se eu tenho que tomar um cuidado extra. Então o tempo cirúrgico ele varia muito. O importante é que se saiba que o tempo é o tempo necessário para que a cirurgia seja feita de forma tranquila, adequada, sem correrias e que principalmente o cirurgião, a equipe, consiga retirar realmente todas as lesões de endometriose e tentando sempre preservar a sua fertilidade, preservar o seu futuro reprodutivo. Então a gente não costuma estabelecer um tempo de cirurgia. O tempo é o tempo necessário para que eu faça tudo o que precisa ser feito naquela situação. Claro que se durante a cirurgia ocorre alguma complicação, alguma alteração que precise, por algum motivo, de mudar o plano cirúrgico, mudar a estratégia da cirurgia, pode ser que ela demore um pouco mais em função disso. Mas tente se preocupar não com o tempo que vai gastar a cirurgia, e sim com a clareza e com a capacidade e com o objetivo de retirada de todas as lesões de endometriose. Isso sim é importante, porque se não são retiradas as lesões todas, o que acontece? Pouco tempo depois, pode ser que você volte a ter sintomas de novo de endometriose, pode ser que você precise novamente de uma outra cirurgia para a endometriose. Então, não se preocupe com o tempo, preocupe-se em que a cirurgia seja tranquila, que corra tudo bem. Uma outra pergunta muito comum em relação à cirurgia é tempo de internação. Quantos dias, quantas horas eu vou ficar internado? Isso varia muito nas cirurgias de endometriose mais simples, mais tranquilas, onde a gente não vai mexer muito no intestino, bexiga, não vai retirar nenhum fragmento de nenhum órgão ou estrutura dessa. Quando você tem, por exemplo, só uma endometriose profunda no ligamento útero-sacro, que é aquele ligamento que sai atrás do útero, ou no ligamento redondo, ou um endometrioma pequeno de ovário, em geral uma cirurgia um pouco mais rápida e a recuperação por si só também mais rápida. Quanto mais estruturas nós precisamos abordar durante a cirurgia, quanto mais delicadas essas estruturas, mais tempo pode ser que eu precise para a minha internação. Hoje nós usamos, muitos hospitais usam isso já, um protocolo de recuperação rápida de cirurgia. Nós entendemos que hoje que quanto mais rápido você começar a se alimentar, quanto mais rápido você levantar da cama, melhor para você. Sua recuperação vai ser melhor, mais rápida e com menos risco. Quanto menos tempo você ficar no hospital, melhor para você. Nós hoje orientamos as pacientes no pré-operatório para que logo que saiam da cirurgia, logo que estejam acordadas, já comecem a desenvolver algumas atividades ali visando uma recuperação mais rápida. O protocolo ERAS. Isso é muito interessante. Antigamente a cirurgia, por exemplo, que operava um intestino, retirava um pedaço do intestino, o paciente passava uma semana, 10 dias internado. Depois isso foi diminuindo para 4, 5 dias. Hoje, dependendo de como você evolui, você pode ter alta 2 dias depois, mesmo tendo feito uma ressecção de um segmento do intestino. Então é interessante isso, conversar com a equipe que vai te operar e saber as orientações para o pós-operatório imediato. É muito legal porque aí você já vai sabendo o que você tem que fazer. É muito comum que a pessoa que se submete à cirurgia, no pós-operatório imediato, ela tenha medo de se mexer na cama, fica muito parada, fica ali deitada horas e horas e horas, sem se movimentar, com medo de que aquela movimentação possa trazer algum prejuízo para a recuperação dela. E na verdade isso é o contrário. Quanto mais rápido você se movimentar, mais rápido a sua recuperação. Então converse isso sempre com a sua equipe lá que indicou e que vai realizar a sua cirurgia. O tempo de internação em casa, de longo prazo, para retorno às atividades habituais, retorno ao trabalho, também é uma pergunta muito frequente. Quanto tempo eu vou ficar de licença? Quanto tempo eu posso voltar às minhas atividades de trabalho? Quanto tempo eu posso voltar para a academia? Todo mundo hoje é meio fitness, todo mundo quer malhar o abdômen, enfim. Então, existe uma preocupação com isso também. E também, da mesma forma que o tempo de cirurgia, o tempo de internação, o tempo de recuperação em casa, ele também está relacionado com a gravidade da doença,
com consequente tempo de cirurgia, órgãos e estruturas que vão ser operadas, e isso vai levar então a essa avaliação de quanto tempo precisa-se de uma licença médica ou para voltar às atividades habituais. Pode variar de uma semana a 30 dias, 45 dias. Tudo depende do que vai ser feito na sua cirurgia, de onde você tem endometriose, quais lesões você tem. Vai tirar uma parte do intestino? Não vai? Vai mexer na bexiga? Não vai? Vai fazer um reimplante de ureter? Então, esses dados são importantes para definir também a previsão do tempo de afastamento. Pode variar bastante. Em geral, quando há ressecção de um segmento do intestino, é considerado uma cirurgia maior. Habitualmente, a gente dá uma licença de 30 dias. Algumas pacientes com 15 dias já estão muito bem e outras precisam de um tempo um pouco maior para a recuperação. Nas cirurgias em que nós fazemos, além das incisões da cirurgia laparoscópica, algum corte um pouco maior, como a incisão que é feita às vezes na cirurgia de ressecção de intestino, né, que habitualmente a gente faz uma incisão ali no lugar onde faz a cesariana, de mais ou menos uns 7, 8 centímetros. Esse corte da parede provoca muita dor no pós-operatório, provoca uma certa limitação de movimento, de esticar o abdômen, não? E isso acaba também contribuindo para um tempo mais longo de recuperação. Então, se a gente tem uma incisão maior dessa no abdômen, para a pessoa voltar, por exemplo, para a academia, para fazer atividade física mais pesada, que vai forçar o abdômen, a gente pede para esperar em torno de 60 dias. Mas se é só a cirurgia, só pelas pequenas incisõezinhas da laparoscopia, o retorno a essas atividades pode ser muito mais precoce, em torno de 15 dias, por exemplo. Então isso varia muito, de acordo com aquilo que foi feito ou que vai ser feito na sua cirurgia. Doutor, tudo bem, o senhor já me disse que eu tenho que fazer a cirurgia, mas quais são os riscos que eu sofro fazendo essa cirurgia? Quais são os riscos que eu estou sujeita se eu fizer essa cirurgia? Sempre que o seu médico indicar uma cirurgia, é interessante que você saiba dos riscos. Não para você entrar em pânico, não para você ficar preocupada com aquilo o tempo todo. Na verdade, o intuito não é esse. Mas é a sua vida, é você que vai ser operada e é importante que você saiba o que pode acontecer no pós-operatório. Para que você esteja preparada, porque é muito ruim quando no pós-operatório eventualmente tem alguma complicação e aparece uma notícia para a paciente de que de repente ela vai ter que fazer uma nova cirurgia de urgência ou que ela vai ter que fazer talvez uma bolsa de colostomia. E ela nunca tinha ouvido falar isso. Faz parte do bom preparatório para a cirurgia a conversa com você, com seu médico, sobre as possíveis complicações. As cirurgias para endometriose, em geral, são feitas por laparoscopia ou por robótica, mas de uma certa forma sempre buscando fazer por técnica de cirurgia minimamente invasiva. O que é técnica minimamente invasiva? São as técnicas de cirurgia em que nós buscamos fazer pequenas incisões na parede abdominal e, através dessas pequenas incisões, conseguir colocar lá nossas pinças, colocar nossa câmera e fazer a cirurgia necessária. Quanto menos agressão nós fizermos à parede abdominal, quanto menos agressão nós fizermos dentro do abdômen, melhor a recuperação, menores os riscos. Então, as cirurgias minimamente invasivas têm várias vantagens. Uma delas é a diminuição de alguns riscos, de algumas complicações e diminuição do tempo de recuperação, o tempo de retorno para a vida de trabalho, enfim. Então, as principais complicações de cirurgias gerais são as infecções, infecção urinária, infecção pélvica, eventualmente, sangramento, né? Eventualmente uma cirurgia um pouco mais intensa, que você tem muitas lesões próximas a vasos importantes, você pode ter um sangramento um pouco maior. Quando você opera o intestino, há um risco de ocorrer o que a gente chama de deiscência. Então, quando a gente tira uma parte do intestino, nós fazemos a junção, né? A anastomose do intestino. Eventualmente, na cicatrização, algum orifício da anastomose pode abrir. E isso vai formar o que a gente chama de deiscência, abre ali o orifício, o conteúdo de dentro do intestino pode cair dentro do abdômen, e isso pode levar a um quadro de infecção, de peritonite, né, que é uma infecção em toda a cavidade peritoneal, com necessidade, às vezes, de cirurgia e realmente de realizar, às vezes, a bolsa de ileostomia. Qual a chance de uma deiscência, de anastomose, de uma abertura, de uma junção intestinal dessa? Em torno de 3 a 4%. As mulheres jovens e saudáveis, que em geral são aquelas que têm endometriose. Então existe um risco, mas a gente tem uma chance de 96, 95, 97% de que não ocorra esse tipo de complicação na cirurgia. Infecção urinária, se você tem lesão de bexiga e vai mexer na bexiga, você pode ter uma complicação, uma fístula da bexiga, uma fístula de ureter. De uma forma geral, o risco de complicações mais graves na cirurgia de endometriose varia aí de 3 até 8, 10%. Depende muito
de vários fatores, inclusive da capacidade, da experiência da equipe que está realizando essa cirurgia em você. É sempre importante conhecer os riscos, conversar sobre os riscos, o que pode acontecer em cada etapa, para que você não tenha surpresas desagradáveis e não sabia que podia acontecer isso. Uma outra pergunta também que é interessante, eu estou olhando para baixo porque às vezes eu tenho que ler os tópicos, porque são muitas perguntas, é quanto tempo depois da cirurgia eu posso começar a tentar engravidar? Isso para as mulheres que têm infertilidade ou que já estão pensando em gravidez. Habitualmente, nas cirurgias que não há ressecção intestinal, em que são cirurgias um pouco mais leves, depois de 15, 20 dias, a paciente estando bem, já pode começar então a tentar a sua gravidez. Quando há uma cirurgia mais pesada, que envolve ressecção de intestino, a gente aguarda aí uns 30, 45 dias para que possa começar então as tentativas de engravidar. É importante ressaltar aqui, eu abro um parêntese, muito importante. Se você quer engravidar, se você tem endometriose e vai fazer a cirurgia com o objetivo de gravidez, não deve fazer uso de terapia hormonal depois da cirurgia. Você tem que aproveitar os primeiros meses depois da cirurgia, que são os melhores meses, os meses que você tem mais chance de conseguir sua gravidez, são aqueles mais próximos da cirurgia. Por quê? Porque na cirurgia nós retiramos toda a endometriose, então nós diminuímos muito a inflamação que tem ali na pelve, nos ovários, nas trompas, no útero, que são os fatores que estão relacionados com a infertilidade. Então quando a gente tira a doença, nós tiramos essa inflamação e quanto mais rápido você puder tentar engravidar, melhor. Eu vejo casos, às vezes, de mulheres que operam, que querem engravidar, operam e ficam usando hormônio 3, 4, 6, 8 meses para depois, então, começar a tentar engravidar. Está errado. Isso só deve ser feito em casos muito específicos, aonde se percebe que aquela paciente não tem chance de gravidez natural ou tem uma chance muito pequena, e aí talvez a estratégia seja outra. Bloquear a menstruação, aguardar e preparar o melhor momento para fazer uma fertilização in vitro. Mas, salvo isso, o ideal é que você comece a tentar engravidar logo após a sua recuperação do pós-operatório. Isso é muito importante, muito importante. Doutor, se eu fizer cirurgia para endometriose, eu vou ficar sem dor? Vou curar da endometriose? Vou ficar totalmente sem dor? Ninguém pode te garantir isso. Vou repetir. Ninguém pode te garantir que, realizando a cirurgia, você vai ficar totalmente sem dor. Algumas ficam sem dor por um tempo muito longo, às vezes até para sempre. Algumas ficam sem dor por um período curto e voltam a ter dor novamente. Algumas têm uma diminuição da intensidade da dor, mas continuam tendo ainda algum grauzinho de dor. Isso depende de inúmeros fatores, desde o limiar de dor de cada pessoa até o tipo de endometriose que ela tinha antes da cirurgia, que estruturas foram operadas, quantas lesões foram retiradas, se tinha muita aderência, se não tinha, se teve complicação no pós-operatório ou não. Esses são os fatores que estão relacionados a essa questão de se você vai ter dor no pós-operatório ou não. É interessante que algumas mulheres com endometriose, você pode ser uma delas, que tem associação de endometriose com adenomiose. Adenomiose é quando o endométrio infiltra a musculatura do útero, é uma outra doença. Mas essas duas doenças, elas andam muito juntas. Adenomiose e endometriose podem estar associadas em 60%, 70% dos casos. Então, é muito comum que você opere a endometriose, mas que tem ainda um pouco de cólica, porque tem adenomiose no útero, e a adenomiose é uma doença que também provoca cólica menstrual. Então, por isso, pode, às vezes, manter um quadro de dor mesmo depois da cirurgia. E isso é interessante e deve ser conversado com você antes de você ir para a cirurgia. Por quê? Porque senão você opera achando que vai resolver totalmente a sua dor, e no primeiro mês você tem dor, no segundo mês você tem dor, e você volta para a consulta e pergunta: doutor, mas eu continuo com dor. Eu não melhorei, eu operei achando que eu ia ficar curada da dor e não fiquei. Então é importante que isso seja também conversado antes de você ir para a cirurgia, antes de você agendar a sua cirurgia. Todos os detalhes devem ser conversados previamente para que você realmente não tenha esse tipo de surpresa. Por que nós fazemos cirurgia então? Porque estudos mostram que, para algumas mulheres, a cirurgia melhora a qualidade de vida. A cirurgia diminui a dor. A cirurgia volta a aumentar a chance de gravidez para aquelas mulheres que não conseguiram engravidar por causa da endometriose. É por isso que nós fazemos cirurgia. A cirurgia cura a endometriose? Não, não cura. A cirurgia é um tratamento paliativo. Ela tira as lesões que apareceram. Se aparecerem novas lesões, pode ser que precise operar de novo.
Pode ser que não precise, mas existe esse risco sim. Em relação à questão da fertilidade, existe sempre também essa preocupação. Doutor, a cirurgia vai ou pode comprometer a minha fertilidade? Eu posso ficar infértil por causa da cirurgia? Infelizmente, eu tenho que te dizer que pode. Principalmente e exclusivamente se você fizer cirurgia e tratamentos com profissionais que não estão habilitados e capacitados a preservar o seu ovário, preservar suas trompas. Se a equipe de cirurgia faz uma cirurgia muito agressiva, muito radical e não se preocupa com a preservação da fertilidade, você pode sim ter um comprometimento importante do seu futuro reprodutivo. Então é interessante estar bem atenta a isso. Eu vou contar um caso para vocês de uma paciente, eu até contei em um outro vídeo, mas eu vou relatar de novo aqui porque eu acho que é muito importante que vocês ouçam sobre esse caso, para vocês entenderem sobre o que eu estou falando. Esse caso dessa paciente é um caso que é enigmático e chama a atenção para vocês sobre esse aspecto da preservação da fertilidade ou do impacto que a cirurgia pode trazer para a sua fertilidade. Então, uma paciente de 25 anos que tinha um histórico de cólica menstrual já antiga e ficou fazendo seus exames de rotina por muito tempo e ninguém descobria a causa daquela cólica. Na adolescência foi prescrito para ela o uso de anticoncepcional e ela então passou a usar esse anticoncepcional por muitos anos e os exames dela de rotina nunca mostravam nenhum tipo de alteração. Um belo dia, continuando com esse quadro de dor, mesmo depois do uso do anticoncepcional, passado algum tempo, ela começou a sentir mais dor. E aí foi fazer uma investigação mais aprofundada e descobriu um endometrioma de ovário, que é um cisto de endometriose que se forma no ovário, de entre 6 e 7 centímetros. Essa paciente foi operada por uma equipe não muito preparada, ao que me parece, e na cirurgia foi realizada então a retirada do ovário dela, porque imaginavam que podia eventualmente ser algum outro tipo de lesão, ou porque não conseguiram preservar o ovário. Imagina que aos 30 anos, foi quando ela fez essa cirurgia, ela perdeu já um ovário, ela perdeu metade do estoque de óvulos dela. Vejam como a cirurgia mal conduzida, às vezes mal realizada, pode gerar um prejuízo importante para o futuro reprodutivo. Quando você perde um ovário, você está perdendo metade dos seus óvulos e isso pode trazer consequências importantes em relação à questão reprodutiva lá mais na frente. Sempre que você vai realizar um tratamento para endometriose, cirurgia ou não, é importante conversar com o seu médico sobre a preocupação que você tem com o aspecto reprodutivo, com o futuro reprodutivo, com a preservação da sua fertilidade. Você tem que buscar essa informação, porque infelizmente nem sempre essa informação chega com clareza para todas vocês. E isso faz diferença na sua vida em relação àquela questão da infertilidade, da impossibilidade eventual de conseguir uma gravidez, enfim, o impacto que isso pode ter na sua vida e trazer uma dor contínua e longa para você em relação a isso. Outra pergunta muito comum: doutor, quanto tempo depois da cirurgia eu posso voltar a ter relação sexual? Em geral, quando a cirurgia quando nós não mexemos ou tiramos um pedaço do fundo da vagina, quando a gente não abre a vagina e dá ponto, ou seja, quando não tem lesão de endometriose invadindo a parede vaginal e não se mexeu na região da vagina, nem ali do septo reto vaginal, muito lá embaixo, não há uma restrição de muitos dias para voltar a ter relação. 7 dias, 10 dias, isso é relativo. Quando há cirurgia que envolve a vagina especificamente, ou quando a mulher faz uma esterectomia, por exemplo, que tira o útero, e é feita então a sutura do fundo vaginal, depois que a gente tira o útero, habitualmente a gente pede para ficar 60 dias sem ter relação sexual. Por quê? Porque se tiver relação sexual antes daquele local do fundo vaginal cicatrizar, aquilo ali pode abrir e eventualmente trazer um processo, uma complicação e ter que voltar para a sala de cirurgia e tal. Então a questão da relação sexual está muito relacionada a ter ou não operado vagina, ter ou não retirado o útero e também, obviamente, ao desejo da paciente, a sensibilidade que ela está com dor ou não, o desejo ou não de ter relação sexual. Às vezes pode ter relação sexual, está liberada pela equipe de cirurgia, mas você ainda não está tranquila, você ainda está receosa, você ainda está com dor, está com desconforto, então talvez não seja a hora ainda de você ter relação sexual. E ter relação sexual nessa situação, com medo, com receio, apreensiva, ansiosa,
pode atrapalhar a sua relação, pode fazer com que você sinta dor, ressecamento vaginal, enfim. Isso pode te atrapalhar um pouco, tá? Então, você vai encontrar o seu momento, a equipe cirúrgica vai te dar um tempo limite para que a partir dali você pode ter relação, mas você é que vai realmente identificar quando é que você está pronta para ter relação a partir daquele momento. Quando voltar a trabalhar? Eu já falei, depende do tempo da licença, que vai depender do tipo de cirurgia, da gravidade da cirurgia, do tempo que você foi operada e do que foi feito na cirurgia. 10 dias, 15 dias, 20 dias, 60 dias, depende de vários fatores. Em geral, de 15 a 30 dias é o tempo que a gente afasta a paciente, deixa você de licença. Quanto mais rápido você voltar às suas atividades, melhor para você. Voltar à atividade, voltar à sua ocupação, voltar a sair, andar, isso tudo ajuda muito, porque também ajuda a cabeça. Você fica muito tempo em casa, se recuperando da cirurgia, isso começa também a te fazer mal. Então tente voltar às suas atividades o mais rápido possível, desde que autorizado pela equipe que te operou. E por fim, aí eu vou dar uma orientação, e é uma pergunta que às vezes eu vejo nas redes sociais, muita discussão, operou com quem, vai operar com quem, se operou, se não operou, se gostou, se não gostou. Tem muita discussão sobre isso aí. E eu vou falar para vocês aqui, para concluir esse nosso vídeo, esse tema de hoje, sobre como é que você deve escolher a equipe que vai cuidar de você, que vai cuidar da sua endometriose e que eventualmente vai realizar a sua cirurgia. Nem sempre o cirurgião, o ginecologista que vai te operar, ele é o médico que também faz acompanhamento da endometriose. Não necessariamente. O acompanhamento da doença pode ser feito por um médico que sabe muito bem lidar com a endometriose, sabe lidar com os hormônios, sabe lidar com todos os outros procedimentos e processos terapêuticos para a endometriose. E o cirurgião é aquele indivíduo que é especializado em fazer cirurgia. Em outras situações você tem num médico só aquele que tanto opera quanto cuida de uma forma mais ampla da saúde da mulher com endometriose, da sua saúde. Então isso vai depender de como que aquela equipe ali ela se comporta, né? Com as características específicas de cada equipe. Mas basicamente o que você tem que procurar é saber se aquele médico que vai te operar, ele tem referência, ele foi referenciado a você por alguém, você conhece alguém que já operou com ele. Se você não conhece, tente ouvir, buscar encontrar essas pessoas que já operaram, ou peça para o próprio médico te dar sugestões de pessoas que você possa conversar para saber. Veja o currículo dele, habitualmente os profissionais têm currículo no site das clínicas ou publicado em algum lugar, e até mesmo é importante, você pode olhar no site do Conselho Regional, do Conselho Federal de Medicina, que tem informações sobre os médicos, alguns inclusive informações sobre processos médicos que eventualmente ele possa ter sido acusado ou não. É importante sempre observar isso. Conversar bastante com ele para ver se você sente realmente, primeiro, segurança. Segundo, se ele conversa com você ou conversou com você sobre todos esses aspectos que eu relatei aqui no vídeo. Riscos, tempos de cirurgia, de internação, de retorno às atividades, o risco para a sua fertilidade, para o seu futuro reprodutivo, como que ele se preocupa com o seu ovário, com a preservação dos seus folículos, como que ele vai agir para retirar aquele endometrioma, ou ele já está pensando em retirar o seu ovário, por exemplo. Como ele vai fazer para preservar a função das suas trompas? Enfim, é importante você conhecer o médico e saber se ele está realmente trazendo as informações necessárias sobre a cirurgia. Outro passo muito interessante é ouvir sempre uma segunda opinião. Se você teve uma indicação de cirurgia por um médico que está te acompanhando, que você eventualmente conheceu há pouco tempo, não tem tanta referência, procure um outro médico na sua cidade ou na sua região e ouçam a segunda opinião. Pode ser que ele confirme a opinião do primeiro, que realmente você talvez tenha que operar, enfim, e te oriente. Pode ser que ele ache que você não precisa, ele vai te dizer por quê, e você vai ver se você se convence dessa proposta, dessa ideia ou não. E isso te dá a chance de fazer uma comparação em relação à atenção que o médico te dá, em relação às explicações que ele te dá, às orientações, aos dados relacionados à cirurgia, os riscos de complicação, o que precisa ser feito diante de cada tipo de complicação que eventualmente possa ocorrer, as sequelas que podem ficar depois da cirurgia. Algumas mulheres ficam com disfunção intestinal, outras ficam com disfunção no sistema urinário, disfunção vesical, dependendo de como é feita a cirurgia, dependendo inclusive da capacidade e da experiência da equipe.
tente sempre procurar o máximo de informações possíveis nos órgãos representativos, Conselho Federal de Medicina, Associação Médica, dados de currículo, de formação do médico, onde ele se formou, onde ele se especializou, há quanto tempo ele atua naquela área, há quantos anos ele atua cuidando de mulheres com endometriose, operando mulheres com endometriose. Tudo isso é relevante. Se você ficou com alguma dúvida, alguma suspeita, alguma pulga atrás da orelha, ouça uma segunda opinião e talvez até uma terceira opinião, se for necessário. O importante é que você, quando for para uma mesa de cirurgia, para uma sala de cirurgia ser operada, que você tenha confiança no médico que está te indicando, confiança na equipe que está ali com você e que ela vai tentar fazer o que é melhor para você, para a sua vida, para a preservação da sua saúde e também do seu futuro reprodutivo. Então é isso, eu espero que eu tenha conseguido tirar aí várias dúvidas em relação à questão das cirurgias de endometriose, que em geral causam um impacto muito grande quando a gente indica uma cirurgia. Todas essas preocupações existem na cabeça da paciente, de você que vai fazer cirurgia ou que já fez. Então espero ter esclarecido muita coisa. Se você gostou do vídeo, por favor, compartilhe. Se quiser, por favor, clique aí no nosso like, dê o seu like, faça o seu comentário. Você já operou? Como foi a sua equipe de cirurgia? Como é que você foi tratada? Como foi a sua cirurgia? Você se recuperou rápido? Demorou a recuperar? Qual preocupação que você tinha antes da cirurgia? E o que aconteceu depois da sua cirurgia? Como é que foi a sua história cirúrgica, se você já passou por uma cirurgia de endometriose? Eu acho que essas informações ajudam aquelas pessoas que agora estão descobrindo que têm endometriose e ajuda também aquelas que já têm e que ainda não conseguiram realizar um tratamento adequado por não encontrar uma equipe que esteja próxima a ela. Tem várias regiões do país em que não tem equipes especializadas no acompanhamento e nas cirurgias de endometriose profunda especificamente. Então eu espero que essa informação consiga chegar para todo o Brasil, para todas as mulheres que têm endometriose e que não têm acesso algum. Nem a informação, porque no consultório o profissional não gasta o tempo necessário para explicar para ela o que ela tem, nem acesso a profissionais de qualidade, capacitados e treinados para cuidar de você da melhor forma possível. Tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Vejo vocês em algum outro vídeo aí do nosso canal. Tchau, tchau. Até mais.